Olá, eu sou Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de imóveis. Comprar ou alugar? Toda vez que a gente fala a respeito de casa própria, de um imóvel para morar, todo mundo sempre discute muito, né? Será que eu compro? Será que eu alugo? E eu sempre falo, gente, a resposta depende. Porque se você quer uma resposta financeira, é uma coisa. Se você quer uma resposta para o seu bem-estar, ela pode ser outra, depende de cada pessoa. Então, eu quis vir aqui hoje e traçar todos os prós e contras de cada uma das situações para que você possa tomar a sua decisão sabendo exatamente o que você está escolhendo, sabendo quais são os pontos de cada escolha, e aí você vai escolher e isso não tem certo nem errado. É muito particular de cada pessoa, de cada família, tá certo? Então vamos lá. Eu queria falar primeiro, a gente tem dois pontos. A gente tem um ponto financeiro e o ponto talvez psicológico ou emocional. Eu coloquei o financeiro de vermelho e o emocional de azul em cada um das situações. Então no aluguel, hoje em dia a gente está falando de 5% ao ano, que vai dar 0,45% ao mês, mais ou menos, o 0,5% não existe, mas a gente talvez tenha 0,4% do valor do imóvel em alguns lugares, 0,35% se é uma região que está com a locação mais difícil. Trabalhei com 5% ao ano aqui, mais IGPM ou IPCA como correção do aluguel anualmente. No caso da compra, você tem um custo de, no momento atual, 10,5% ao ano, mais a TR, mais o custo de oportunidade. Vamos lá entender isso. Considerando, então, a taxa de juros, a gente já vê de cara que o aluguel é bem mais barato. A gente está falando de 5% ao ano contra 10,5% do imóvel. Eu sei que muita gente vai argumentar, mas o imóvel é meu, enquanto no aluguel eu estou jogando dinheiro fora. Calma que a gente vai chegar lá. Então a gente está falando que o aluguel aqui é muito mais barato. E o que eu estou falando de custo de oportunidade? Gente, primeiramente, vamos dizer que eu estou comprando um imóvel de 600 mil reais. Na melhor das hipóteses, eu tenho que aportar pelo menos, dar para o banco ali naquele primeiro momento, pelo menos 10% do valor do imóvel. Então, se o imóvel é de 600 mil reais, eu tenho que colocar 60 mil reais ali na mão do banco. Fora os 10,5% mais 5%, são 5% ao ano de um capital que eu poderia estar investindo. Ah, Lucas, mas eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não poderia estar investindo. Poderia sim, porque se a parcela daqui vai ficar o dobro da daqui de cima, seria a diferença do valor entre o aluguel e o valor da parcela que você iria investir. Exemplo, se eu estou pegando o mesmo apartamento de 600 mil e eu estou pagando aqui em cima, valores totalmente aleatórios, um aluguel de 500 reais e aqui embaixo eu estou pagando uma parcela de 800 reais, não é porque os juros são o dobro que a parcela é o dobro, tá? Tem muito mais coisa envolvida aqui. Como, por exemplo, a entrada que eu dou. Qual o tamanho da entrada que eu dei? Mas vamos dizer que seria 500 reais para alugar o imóvel e 800 reais para comprar esse mesmo imóvel. Então, eu poderia pegar esses 300 reais e investir. Então, o meu custo de oportunidade é o custo dos 60 mil reais mais 300 reais todos os meses que eu poderia estar investindo e acumulando patrimônio no banco. Por isso que quando alguém fala para mim, mas aqui eu estou comprando um imóvel e aqui eu estou jogando dinheiro fora, eu falo, não, aqui você está acumulando patrimônio no formato de imóvel e aqui você pode acumular patrimônio no formato de dinheiro, pegando os 60 mil que ia ser de entrada e investindo a diferença do valor do aluguel para o valor da parcela. Ah, Lucas, mas eu conheço um lugar onde a parcela do aluguel é mais alta do que o valor da parcela da compra, do financiamento.
pode saber que quem financiou acabou ali dando uma entrada muito maior. Então, por ter dado uma entrada muito maior, esse 60 mil dele talvez tenha sido 180 mil, 240 mil, a parcela dele ficou menor. Então, talvez a parcela dele não seja 500, seja 400 reais. Mas não quer dizer que por isso ele está economizando 100 reais. Na verdade, os 60 mil que ele deu de entrada foram, na verdade, 240 mil. E o custo de oportunidade dele, então, está 4 vezes maior, porque ele comprometeu com o banco, num primeiro momento, 4 vezes mais dinheiro. Isso é muito importante. Mas aqui tem um aspecto também de cada pessoa. Eu conheço muita gente que não consegue guardar dinheiro. A pessoa fatalmente pegaria esses 60 mil e compraria um carro. No mês a mês, pegaria esses 300 reais e gastaria em roupa, gastaria em outras compras da casa. Esse fator emocional tem que ser levado em conta, porque senão você considera que está tomando uma decisão financeiramente correta, quando na verdade o seu lado emocional te prejudica. Sendo assim, mais uma vez, financeiramente o aluguel faz mais sentido, porque ele te dá dinheiro na mão, que é muito mais líquido do que um imóvel comprado. Mas, se você não tiver condições de ter dinheiro na mão, prefiro que você compre o imóvel. Senão você vai acabar não tendo nenhum dos dois. Tá certo? Passando para outros fatores, que não são financeiros, o aluguel tem uma questão muito importante, que para mim, por exemplo, é fundamental. Mobilidade. Quando eu era solteiro, eu queria morar do lado do meu trabalho. Depois, quando eu casei, eu queria um apartamento pequeno, mas com determinadas características. Quando a minha filha nasceu, eu já quis ficar perto da escola dela. São 3 mudanças em menos de 10 anos. Vocês imaginem se a cada vez eu tivesse que comprar e vender um imóvel, pagar taxa de corretagem, pagar os impostos envolvidos, pagar todos aqueles custos que a gente sempre sabe que tem uma pequena reforma aqui ou ali, não faria sentido. Então, para mim, a mobilidade do aluguel é um grande fator. Para outras pessoas, você tem o fator propriedade. Muita gente fala assim, isso é meu. Se a casa for alugada, eu sinto que ela não é minha. Quem sou eu para discutir com esse tipo de sentimento? Se a pessoa sente que ela não pode bater um prego numa parede porque aquele apartamento não é dela, então não vai ser ela que vai conseguir viver de aluguel. Eu, por exemplo, quando entro num apartamento alugado, eu faço uma reforma para eu me sentir bem. Obviamente que eu negocio com o dono do imóvel, tudo que vai ficar ali de permanente eu abato do aluguel, mas muita coisa se perde sim. Eu considero que é um investimento na minha qualidade de vida. Mas tem gente que vai virar e falar assim, dinheiro jogado fora, não consigo fazer isso. Tudo bem, eu não estou aqui para dizer como é que ninguém tem que viver a vida. Só estou colocando os prós e contras. Mas uma coisa eu queria tirar da cabeça de todos vocês. A argumentação de que há a valorização do imóvel. A valorização, sim, ela acontece. Mas sabe o que mais valoriza? O outro imóvel que você vai comprar quando você vender o seu. Então você fala, nossa, eu só pude comprar aquele outro imóvel porque o meu valorizou muito. Mas o outro também valorizou muito. E ele está com um preço tão maior quanto o seu agora. Então, na verdade, o mercado imobiliário ele anda em ondas. Salvo algumas discrepâncias entre regiões da cidade, na maioria das vezes as valorizações são uniformes. Então, essa história de que eu comprei aqui por 500 mil, hoje está em 800 mil, onde eu ia ter ganhado isso? Tudo bem, isso é válido se você vender por 800 mil, colocar o dinheiro no bolso, for morar de aluguel e investir o dinheiro. Aí sim você realizou um lucro. Você faz isso? Na maioria das vezes, quem vive de imóvel comprado só vive em outro imóvel comprado. Então, aquela valorização que você teve vai ser totalmente revertida na compra de um outro imóvel que se valorizou do mesmo tanto. Então, essa valorização só serve para acalmar
a sua cabeça na busca de uma justificativa por ter comprado o imóvel. Como eu disse, tem várias justificativas, mas não vai ser a valorização uma delas. Certo? Você concorda, você discorda, você não entendeu alguma coisa aqui? Deixa nos comentários para mim. Se gostou, dá um like, segue o nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu pedido aqui de novas dicas, novas orientações a respeito de finanças pessoais.